Muito bem, explica para a gente que hoje toca num assunto muito delicado e muito pertinente. Por quê? Porque nós estamos vivendo momentos muito difíceis de desemprego no país inteiro e aqui não seria diferente. E o professor Francisco Rosário vai exatamente tocar nesse assunto. Professor, um assunto onde, de repente, nós temos uma audiência muito grande, algumas famílias estão vivendo momentos assim. E uma das coisas que me preocupa é que são aquelas pessoas que já tomaram a decisão de que não vão mais procurar emprego porque acha que o mundo as esqueceu de toda forma. Isso também é muito perigoso, né? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo agora. Realmente, Alagoas Veja bem, uma coisa que a gente tem que colocar. Alagoas, ela é historicamente um dos estados com maior índice de desemprego no Brasil, né? Então, esse número de desocupação de 14% ficando muito alto e o desalento, que é exatamente esse pessoal que você falou, que já não tem mais fé em achar algum emprego, né? E aí já perdeu, às vezes, a fé nele mesmo de buscar alguma coisa que vai ser agraciado, conseguir um emprego. Esse número de 14% de desocupação de todo mundo, isso daria aí por volta de 180 mil pessoas, e dessas 180 mil, 15% já não estão mais dispostas a bater perna. E às vezes, Wilson, tem uma coisa interessante, não é nem questão de disposição nem fé, é falta dinheiro do ônibus, meu amigo, falta dinheiro de imprimir o currículo. Caramba, entendeu? Que então, difícil, as pessoas não têm nem capacidade física, emocional e financeira de se estruturar minimamente para procurar emprego. Então, é essa situação dos desalentados. Aqui em Alagoas é um número maior, mas no Brasil todo a gente tem essa condição que não é uma coisa tranquila para a sociedade. A sociedade não deveria fechar os olhos para isso. Perfeito. Eu já não sei se você já teve essa experiência triste, inclusive, e quando eu pude, ajudei, de ser parado por alguma pessoa e você acha que a pessoa vai pedir a você alguma coisa e ela só pede o seguinte: olha, eu queria que o senhor, se o senhor pudesse, tirasse uma cópia daqui desse meu currículo, porque eu não tenho condições e eu preciso procurar emprego. Eu já recebi isso aqui muitas vezes, até aqui nas ruas e outros locais. É o limite que a pessoa chegou de não ter mais condições de tirar cópias, inclusive, do currículo para que ela possa buscar um lugar ao sol, um lugar de volta ao mercado de trabalho, né, professor? As capacidades desapareceram, é isso que a gente fala, né? E o pior, viu, Wilson, só para fazer um parêntese aqui, é que se demora muito tempo a pessoa fora do mercado de trabalho, ela perde as habilidades para trabalhar. Por quê? Porque o mundo está mudando numa velocidade tão grande que se ela fica 1 ano, 2 anos sem emprego ou sem nenhuma atividade, ela, quando tem a oportunidade de voltar, se não houver um sistema que dê condições de capacitá-la e recolocá-la no mercado de trabalho, ela vai continuar fora do mercado. Isso é que é o mais complicado. A nossa sorte é que ainda tem o sistema, o Cine, né? Que de alguma forma tenta suprir na medida do possível, porque obviamente corte de gasto é o que mais tem nessas instituições brasileiras, para requalificar pessoal e oferecer vagas de emprego. Então o Cine que é o órgão do Estado que consegue requalificar e tentar encaixar essas pessoas. Pois é, vira mexe, a gente tem vagas do Cine, a gente torce que todas essas pessoas consigam voltar ao mercado de trabalho. Vamos lá, então, tem pessoas que querem participar desse bate-papo, de fazer perguntas para o professor Francisco Rosário. Vamos ver quem faz a primeira pergunta de hoje. É o Marcos Santos, do bairro do Farol. Ele pergunta o seguinte: professor, qual o motivo dessa falta de emprego? Falta qualificação? Olha, nesse momento, a nossa falta de emprego é porque não temos empresas contratando, não é? No Brasil todo, a crise econômica levou ao fechamento de várias empresas e a redução de muitos postos de trabalho. Pra você ter ideia, em 2014, Alagoas oferecia 520 mil, tinha carteira assinada 520 mil pessoas. Hoje, ela tem 375 mil pessoas em carteira assinada, ou seja, nós temos aí
quase 200 mil vagas, né? 150 mil que desapareceram. Caramba, que desapareceram. Coisa, né? Um número então, alto, isso né? É muito alto, muito para um estado pequeno como o nosso, Wilson. Wilson, a população alagoana inteira é do tamanho da região metropolitana de Recife. Caramba. A população alagoana inteira é do tamanho da região metropolitana de Recife. Numa situação de agonizante mesmo, né? Uma situação agonizante, que terrível isso, né? Essas pessoas, saber que essas pessoas estão vivendo momentos terríveis, né? Para conseguir um lugar ao sol. Vamos lá, então, vamos trazer então a segunda pergunta de hoje. Quem faz a pergunta para o professor Francisco Rosário é o Lucas Pereira. Ele mora no bairro de Mangabeiras e ele pergunta o seguinte: professor, qual a alternativa para quem não encontra emprego e não tem benefício? Olha, é aquilo que eu falei, quem não encontra emprego hoje, o Cine, e o Cine tem também alguns postos no JAS, se não me engano, né? Eles têm uma qualificação, uma requalificação, você readequa a sua capacidade para as vagas, a oferta de vagas que existe. Esse é um caminho. O outro caminho é, caso você tenha alguma capacidade que eu digo você consegue ter um amigo ou você mesmo tem uma internet em casa, um celular, se qualificar. Existem cursos grátis na internet que você pode buscar, procura dentro de alguma especialidade. E aí, isso eu estou falando de baixo custo. Se você tiver algum recurso, Senai, Senac, tem cursos profissionalizantes. Porque o que é que eu estou falando? Apesar de não ter vagas disponíveis de forma abundante, se você tiver qualificado, você vai ser o primeiro a ser contratado. É não parar a bicicleta, porque se parar de pedalar, cai e aí fica mais difícil levantar. Entendi. Então, quanto mais cursos tiverem, quanto mais oportunidades você tiver, aproveite. Tem cursos gratuitos, inclusive cedidos aí, né, por muitas instituições, aproveitando essa oportunidade para que você se qualifique, para que você ganhe gosto, você tenha um currículo aí recheado para poder disputar no mercado de trabalho, né, professor? Exatamente. Na hora que existe escassez de vagas, a qualificação pesa e muito. Perfeito. Professor, quero agradecer mais uma vez aqui a sua participação. É triste a gente falar sobre esse assunto, mas são assuntos importantes e reais, até para que a gente entenda e segure o emprego que você tenha com toda a responsabilidade possível. Porque tem gente ainda que fazendo corpo mole, tem gente que também se aproveita, que nada, não sei o que, mas lá é amanhã, eu vou sair, depois eu vou ver o que é que eu vou fazer, né? Ainda acaba brincando com a chamada roleta russa desse momento econômico que nós estamos vivendo. Então, muito cuidado, né, professor? Inclusive, os benefícios que as pessoas acham que vão obter rapidamente após a saída dos empregos, estão tendo problemas para serem cadastrados, né? Então, você não vai receber benefício de forma imediata. Você perde salário, você vai ficar aí um período, de fato, sem salário. Então, tem que pensar, se qualificar, se integrar nas empresas e quem tem o seu emprego, segure. E quem não tem, buscar essa qualificação e recorrer ao Cine, que em Alagoas é o caminho principal para integrar de forma emergencial as pessoas no mercado de trabalho. É a luz no fim do túnel, muito bem. Professor Francisco Rosário, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelos seus números, pelas suas informações importantes. Olha, quem quiser entrar em contato, quem quiser saber mais detalhes, interagir com o professor Francisco Rosário, tenho aqui o Instagram, @SururuTalks, está aí na telinha para você acessar. Inclusive, hoje ele vai trazer vídeos falando sobre isso, não é? Inclusive, você pode até bater um papo com ele e sugerir assuntos a serem debatidos, como esse que nós trouxemos aqui, são assuntos sugeridos por você que interagem com ele na rede social. Obrigado, viu, professor? Um abraço para você, sucesso, muita saúde. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigado. Até a próxima. Professor Francisco Rosário, sempre trazendo informações importantes aqui no Explica Pra Gente, prestação de serviço pura, aqui no nosso Fenômeno. Fique alerta, tá bom? Muito bem.